Olá, amigos aqui do canal Amaral e Associados. Eu sou o Dr. Rogério Vergueiro, você já me conhece e eu estou aqui mais uma vez para falar sobre as questões de representação comercial. Hoje nós vamos falar sobre um tema que praticamente passa desapercebido pelos representantes comerciais. Nós vamos falar sobre cláusula de eleição de foro. Isso mesmo. Primeiro eu vou esclarecer a vocês o que é essa cláusula. Nos contratos de representação comercial e nos contratos em geral, as partes sempre definem ou elegem um foro para que ele seja o competente para as questões judiciais que envolvem aquele contrato. Em caso de uma ação judicial, de uma demanda, aquele foro ele vai ser o foro competente, ou seja, as ações deverão ser propostas naquele foro específico. Em geral, está lá no final do contrato, as partes elegem o foro da comarca tal, né, ou da cidade tal, do município tal, como competente para dirimir as questões oriundas desse contrato. Em geral, a redação da cláusula de eleição de foro é essa. E, em geral, o foro eleito é o da sede da representada. Pois bem, meus amigos, o que isso implica em prejuízo para o representante comercial? Nós temos lá no artigo 39 da Lei 4886 de 1965 a previsão de que o foro competente para dirimir as questões do contrato de representação comercial é o foro do domicílio do representante. Ou seja, é o foro da cidade, da sede do representante comercial, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física, aonde a empresa dele, seja MEI, seja autônomo, né, onde ele está domiciliado, aquele é o foro competente. Está previsto na Lei 4886, que você sabe é a lei que regula as questões de representação comercial. Pois bem, a alteração desse foro, né, através da cláusula de eleição de foro no contrato de representação comercial, traz para o representante inúmeros problemas. A começar que, quando da necessidade de propor uma ação contra a representada, essa ação deverá ser proposta naquele foro de eleição. Ou seja, se, por exemplo, a sede da representada é na cidade de Manaus e o foro eleito foi o da cidade de Manaus, as ações judiciais deverão ser propostas lá na cidade de Manaus. Isso implica deslocamento de advogado, se não foi contratado um advogado daquela comarca, deslocamento da parte, né, do próprio representante comercial para acompanhar a audiência eventualmente, ou outras providências que precisam ser tomadas na ação judicial. Então isso traz um prejuízo para o representante comercial. É certo que nós temos aí jurisprudência para os dois lados. Temos decisões judiciais que entendem que o foro competente não pode ser modificado pela vontade das partes. Ou seja, representante e representada não podem alterar o foro competente porque é uma previsão legal, né? A Lei 4886, você sabe, é a lei que regula as relações de representação comercial, ela prevê que o foro competente é o do domicílio do representante. Então nós temos algumas decisões judiciais que entendem que esse foro não pode ser modificado pelas partes. Mas também temos decisões judiciais que entendem que sim, que essa competência é relativa e que ela pode sim ser modificada pela vontade das partes, ou seja, ela pode ser modificada pela cláusula de eleição de foro, estabelecida no contrato de representação comercial. Então, vejam, o representante comercial, quando ele aceita essa cláusula de eleição de foro e elege um foro diferente do domicílio dele, ele fica à mercê de uma decisão judicial que pode ser favorável ou não, né? Nós temos decisões para todo gosto, eu costumo dizer. Tanto que acata
essa eleição, esse foro que foi eleito, como que não, que afasta esse foro e determina que as ações tramitem no domicílio do representante comercial, ok? Então é um tema que você que é representante comercial precisa ter bastante atenção no momento de assinar o seu contrato de representação comercial. Não é só mais uma cláusula, né, uma coisa que não tem muita significância, uma coisa que não tem relevância, não. É relevante, as representadas normalmente usam o seu poder de coação para fazer com que se fixe o foro da sua sede, né? Ou seja, o foro da sede da representada, e isso acaba trazendo prejuízo para os representantes comerciais. Então, meus amigos, muita atenção na hora de assinar o contrato e de eleger o foro que será o competente para julgar suas ações em face da representada, ok? Hoje era isso que eu tinha a falar com vocês. Mais uma vez vou pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, convidem seus amigos, deixa o joinha lá, curte, comenta, manda pra gente as suas ideias, as suas dúvidas, que nós vamos ter imenso prazer em abordar os temas mais diversos aqui. Na semana que vem voltamos com mais um tema relevante de representação comercial. Um forte abraço, até lá!